Seguindo então com o nosso conteúdo de saúde e segurança do trabalho, nós vamos falar sobre os monitoramentos então que têm que ocorrer para que possamos então minimizar, mitigar então os impactos ambientais dentro do meio ambiente, o conteúdo tão importante para que a gente possa tá aí discutindo sobre os meios e mecanismos que estamos aí inseridos nesse meio, seja no na nossa vida cotidiana ou na nossa vida profissional, nas nossas empresas. Então, recapitulando, o que a gente então traz para vocês? Como não deixamos esses impactos acontecer? Como esses impactos nós podemos evitar? Então, através dos monitoramentos ambientais, nós podemos então lançar mão dessa opção de estar mitigando, Recordem essa palavra, mitigação de novo aí para vocês, como na aula anterior. Então, os monitoramentos ambientais nas empresas, e aí focando então na questão agroindústria da cana-de-açúcar, a gente tem que lançar mão de dois conceitos. O estudo de impacto ambiental, chamado de EIA, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Esses são dois grandes aliados quando a gente se fala em tomar medidas de controle, medidas, então, de monitoramento que vão servir para um possível controle ou a mitigação, tá? E aí ela volta essa palavrinha de novo para vocês. Então, após a análise da EIA e RIMA, a licença ambiental é emitida com todas as condicionantes necessárias para o monitoramento e mitigação dos impactos ambientais. Ou seja, são documentos gerados então pela indústria, pela agroindústria, no caso, que é cobrada por um órgão externo, aqui no nosso Mato Grosso do Sul, a gente tem o IMASU, que é responsável então por cobrar esse estudo e esse relatório, que são documentos extremamente importantes para comprovar que está havendo então essa mitigação, esse monitoramento, tá? Então, o EIA e RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, são documentos necessários para que se tome então as medidas de monitoramento para então haver a mitigação dos impactos ambientais. Por isso é importante a gente saber e conhecer esses documentos, para que a gente possa então ter aí munido de informação para estar investigando, tendo um parâmetro como a gente vai se comportar aí dentro desse meio. Então, o condicionante, que coloquei para vocês, que eu coloquei para vocês, que o EIA e RIMA é emitido com todas as condicionantes. Então, são as condições impostas pelo órgão ambiental, no nosso caso, o IMASU, para que possa ocorrer então a operação do empreendimento. Então, esses documentos são extremamente importantes serem feitos, serem cumpridos para que a empresa funcione, para que se inicie o pontapé inicial, para que ela opere, ela precisa, então, haver, então, esses documentos, tá? Então, ser seguidos e monitorados, como a gente vai ver na sequência, com as condicionantes. Então, esse monitoramento, existe a condicionante, o monitoramento, que é uma das condicionantes impostas, então, pelo órgão ambiental. Por exemplo, aí para vocês, monitoramento de fauna e o monitoramento de água, monitoramento de solo. Então, tudo que gera um impacto por essa empresa, ele tem que ser conferido, aferido, tem que ser verificado, tá? Então, o monitoramento é a verificação dessas condicionantes, tá? E para ver isso, se ocorre isso, a gente tem o quê? As medidas, então, de mitigação. Então, são ações tomadas pela usina, para reduzir efeitos de impactos causados por sua operação. Então, só por si só ela existir, ela ter seus funcionários, ela ter sua operação, ela já gera um impacto, como a gente viu na aula anterior. Então, quais são as medidas, de mitigação? Então, eu tenho aí por exemplo, a instalação e a sinalização de trânsito, numa simples instalação de sinalização de trânsito, por exemplo, para sinalizar o local dos caminhões, o local dos pedestres ali dentro, tudo isso gera uma medida de controle, de acidentes, por exemplo.
lavador de gases da chaminé, tão importante quanto a gente comenta, né, sobre essa emissão, porque quem passa pela usina enxerga o quê? Aquela fumaça saindo lá da chaminé, né? Então, é importante que a gente saiba que existe lavador de gases e ele tem que ser monitorado também, porque esse lavador ele vai evitar que esses gases eles vão para a atmosfera e causem o efeito estufa, né? E sejam causadores aí de CO2, enfim, diversos outros aí, elementos que vão para a atmosfera geram impacto, né? Geram danos à nossa saúde e ao meio ambiente. E a impermeabilização de reservatório da vinhaça, por exemplo, né? Como a gente tem um condicionante, né? Como a gente tem um gerador aí de vinhaça, né? A todo momento, que é a produção, então, de álcool, aí ela vai ser um grande condicionante para essa geração e açúcar também, enfim, né? Com outros tipos de gerador de outros, digamos assim, de outros princípios, de outros resíduos, né? Ele vai, então, aí influenciando diretamente nessa contaminação do solo. Então, ele é bom, ele tem, né, a vinhaça, como a gente sabe, que tem os seus elementos, tem seu benefício, né, para o solo, mas que em quantidades excessivas ele pode estar contaminando. E como a gente sabe que a produção de vinhaça ela é extremamente grande dentro de uma usina e acaba sendo um problema, então existe um reservatório para armazená-lo. Então esse reservatório deve ser impermeabilizado. Então é uma medida foi uma condição imposta para o monitoramento e uma medida já então para mitigar, impermeabilizando essa região onde vai receber a vinhaça, já é uma mitigação, ou seja, é uma redução de que se pode ocorrer esse impacto, essa contaminação por conta disso, tá? Então, o monitoramento ambiental é um conjunto, então, de programas de monitoramento determinados, então, para liberação de operação de uma unidade, de uma usina. Então, são diversas medidas, né, que elas vão estar sendo ali alimentadas através da EIA e RIMA, por meio delas, para ser monitoradas, que vão estar condicionando essa licença de operação, ou seja, a usina vai poder operar se a condicionante, com a condição de que vai monitorar todas essas condições, esses impactos que são gerados por ela só por si, só por existir, vamos dizer assim, por ela estar moendo cana, ela já tem essa condição imposta pelo órgão externo, como a gente disse. Então, que tem o objetivo de monitoramento do meio ambiente, de modo a medir continuamente os impactos e a mitigação dos mesmos, né? Como a gente disse anteriormente. Então, esses programas que são um conjunto, então, de monitoramentos, eu trouxe alguns aí para vocês para a gente ver. Programa de monitoramento da qualidade da água, né, subterrâneas, programa de monitoramento das águas superficiais, programa de monitoramento da qualidade de solo, programa de monitoramento da fauna silvestre, tá? Então, todos esses pontos, todos esses programas que são lançados mão pela usina para estar, então, cumprindo essa condição imposta para que ela opere, né? E isso é importante porque acaba minimizando, mitigando